Querido amigo, trabalhando ainda nos aspectos fundamentais da pregação, nós vimos esses 12 itens que nós acabamos de mencionar, mas agora também eu quero mostrar 5 perguntas para um bom esboço e depois as 7 interrogativas que você pode entender que elas estão a partir daí dentro do seu esboço, dentro do seu sermão. Quais são 5 perguntas para um bom esboço? Em primeiro lugar, para que você entenda o texto, qual é o tema geral do texto? Qual é o tema geral do texto? Isso é, qual é o assunto que esse parágrafo, porque estamos pensando também em pregação expositiva, qual é o assunto desse parágrafo, dessa perícope, para que você possa então entender a pregação expositiva. Ela pode ser e deve ser uma pregação expositiva temática. Você vai olhar o texto completo e aí você vai perguntar o que é que ele está querendo dizer, qual é o assunto. Uma segunda pergunta é, quais são os subtemas que aparecem nesse tema geral? Nós temos um tema geral, que é o tema do parágrafo, e a partir daí, os versículos que compõem aquele parágrafo, que normalmente são 4, 5, 6, até vários outros versículos, até uma quantidade enorme de versículos, a pergunta é, quais são os subtemas que aparecem nesses versículos? Uma terceira pergunta, o que é que o texto fala sobre cada um dos subtemas específicos? Isso é, o que é que cada grupinho de versículos está dizendo sobre aquele tema geral que você descobriu? Você descobriu esse tema a partir do quê? A partir de muita oração, que também foi feita para que Deus te desse o texto para que você pudesse pregar, ensinar, dar uma aula e assim por diante. Oração para sabermos o texto e agora oração para sabermos o tema. Senhor, o que é que Paulo quis dizer nesse parágrafo da carta aos Gálatas? O que é que Mateus quis dizer quando ele contou no capítulo 13 as parábolas relativas ao reino de Deus? Qual era a ideia? Então, qual é o tema? Qual é o tema da parábola do semeador? Você vai saber o tema e agora, a partir disso, quais são os subtemas daquele parágrafo, daquela passagem bíblica. Quarta pergunta, qual é a palavra principal para cada subtema? Para que você então possa perceber que cada subtema vai nos ajudar a entender aquilo que está sendo dito do tema geral. E a quinta pergunta é qual é a afirmação teológica ou o princípio que sintetiza o tema geral. Eu quero explicar aqui de uma maneira muito clara para você. Qual é a afirmação teológica ou o princípio que sintetiza o tema geral? Isso é, você descobriu o tema, vamos imaginar que você descobriu naquela passagem o tema sobre oração. Essa passagem fala sobre oração. E a pergunta é, qual é a afirmação teológica sobre oração que você pode apresentar para os seus ouvintes? Ok, você vai bolar, você vai trabalhar para pegar o princípio do texto. Então, a oração é a prática de todo cristão que está em comunhão com Deus. O tema foi dado, é a oração, e o princípio agora é que a oração será a prática de todo cristão que quer ter comunhão com Deus. Esse princípio, essa frase, essa afirmação teológica, primeiro é uma afirmação, então não vai ter nenhuma negativa. E segundo, sendo uma afirmação teológica, ela tem que estar respaldada pela teologia bíblica. Ora, então nós estamos falando que todo cristão deve estar orando para ter comunhão com Deus. Então essa é uma afirmação que tanto vale para Adão, quanto vale para o último homem que estiver aqui antes do Senhor Jesus vier. Então, nesse sentido, essas perguntas são fundamentais para que você possa criar, então, um sermão bem feito, possa elaborar um sermão para que a palavra de Deus seja ministrada de uma maneira compreensível aos seus ouvintes. Eu repito as perguntas. Qual é o tema geral do texto? Quais são os subtemas do texto que podem nos ajudar a comprovar
aquela afirmação teológica, o que é que o texto fala sobre cada um dos subtemas específicos. Então, supondo que você vai pregar do capítulo 2, versículos 1 a 15, quais são os versículos que vão fazer parte do primeiro subtema? Quais são os versículos que vão fazer parte do terceiro, do quarto, do quinto subtema? Isso é, você tem um tema, você tem subtemas, e agora você vai encaixar os versículos que vão compor cada subtema. A quarta pergunta é, qual é a palavra principal para cada subtema específico? Então, imaginando que é oração, a posição do crente é orar, o tempo de oração, a quantidade de oração, são subtemas que vão poder ajudar na sua argumentação. E a quinta e última pergunta é, qual é a afirmação teológica? Qual é o princípio que sintetiza, que resume todo esse texto que você vai pregar? Então essa é a tua parte, elaborar o princípio, elaborar a afirmação teológica, para que então a sua proposta, a sua proposição seja apresentada durante a pregação. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Ainda falando sobre aquelas 5 perguntas para um bom esboço, é bom lembrar o seguinte, que o bom pregador, ao preparar o seu sermão, depois de ler diversas vezes o texto bíblico, a fim de se envolver com o mesmo, ele deve responder a essas 5 perguntas que nós fizemos, e a partir daí, com as ênfases características do seu próprio dom, elaborar o seu esboço, baseando-se na palavra de Deus, sendo fiel. Esse é o detalhe, sendo fiel ao texto sagrado. Quando preparamos nosso sermão, depois nos envolvermos com o texto, nós devemos preservar a fidelidade ao texto bíblico. E aí, então, nós precisamos fazer uma observação muito importante. Quando nós preparamos o nosso sermão, quando nós preparamos, então, a nossa proposição, que é afirmação teológica, sentença de transição e palavra-chave, pode-se aplicar uma interrogativa ao sujeito da proposição, ou uma interrogativa ao predicado ou ao objeto direto, ao objeto do verbo, numa frase modificadora. Essas interrogativas que nós vamos falar agora, e eu até espero que você anote agora, as 7 interrogativas vão nos ajudar a direcionar o nosso sermão, sendo fiel ao texto, mas direcionar o nosso sermão para que então as pessoas possam de fato entender o que é que nós estamos falando. 7 interrogativas. Vamos a elas. A primeira interrogativa é quem? Quem? E nesse sentido, então, nós temos que entender que essa palavrinha, essa interrogativa, implica em pessoas que serão identificadas, incluídas ou classificadas. Isso tudo para você bolar, para você planejar a sua afirmação teológica. Então, implica em pessoas que serão identificadas, incluídas ou classificadas. Uma segunda pergunta é qual, ou então quais. Implica numa sequência de escolhas ou alternativas. Quais são as características da vida cristã? Ou qual é o exemplo que surge nessa passagem, o exemplo positivo, e qual é o exemplo negativo que surge nessa passagem do texto bíblico. Então, perguntas importantes que vão nos ajudar a elaborar a nossa afirmação teológica,
a nossa sentença de transição, e essa certamente será usada com a palavra-chave para trazermos a estrutura do sermão. Primeira pergunta é quem? A segunda pergunta é qual ou quais? A terceira pergunta é o que? Essa interrogação implica numa sequência de significados. O que é que significa isso? Qual é o sentido dessa expressão? Então, implica numa sequência de significados, sentidos, definições, implicações e características. Quais as características de uma igreja que anda no temor do Senhor? Então vamos alistar o que? Características, definições, sentidos. Uma outra pergunta importante, que é a quarta pergunta, é o porquê. Por quê? Implica numa sequência de razões, alvos e objetivos. Por que devemos viver dessa maneira? Por que o crente deve viver dessa maneira? Por que devemos evangelizar? Por que devemos discipular? É a pergunta por quê? Alvos e objetivos, razões, uma sequência de razões vão responder essa pergunta por quê. Quinta pergunta, quando? Quando? Implica numa sequência de momentos, de tempos, condições ou fases. Em que fase? Quando é que Jacó mudou a sua vida e se tornou, em vez de enganador, um príncipe de Deus? Quando nós estudamos, por exemplo, a vida de Jacó, uma das perguntas que podemos fazer e direcionar a nossa proposição para isso é quando aconteceu essa mudança tão radical na vida de Jacó. A partir daí, então, nós temos condições de sermos bem explícitos na mensagem, objetivos na mensagem que queremos pregar. Sexta pergunta é onde? Implica numa sequência de lugares, situações, circunstâncias, aonde o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Aonde estava Moisés quando o povo de Israel, ao invés de esperar a vinda de Moisés para falar aquilo que Deus tinha falado, começou a produzir aquele bezerro de ouro. Isso é onde estava. Onde estava o Senhor Jesus quando foi experimentado lá no deserto? Em que deserto ele estava? Então, são perguntas que vão ajudar você a definir. E a sétima pergunta é como? Normalmente, essa é uma pergunta que normalmente a pessoa faz. Isso implica numa sequência de modos, de maneiras ou métodos. Como fazer? De que maneira fazer? E a partir daí, sim, então nós temos perguntas que podem nos ajudar a elaborar a nossa proposição, a nossa afirmação teológica, a sentença de transição e a palavra-chave que nós vamos colocar na estrutura do nosso sermão.